Prezados irmãos, alunos em Cristo, graça e paz do Senhor Jesus. Nesta oportunidade, vamos estudar a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Por que Paulo escreveu esta carta? Bem, numa resposta bem curta, nós diríamos que foi para incentivar o jovem ministro Timóteo e adverti-lo sobre os falsos mestres e instruí-lo acerca da administração, que inclui a liderança, o culto, o ensino e a disciplina da igreja. São 4 áreas importantes que deveriam fazer parte da vida deste jovem ministro. Quem era Timóteo? Precisamos ver quem era Timóteo. Timóteo era o companheiro de Paulo e o seu auxiliar mais querido. O apóstolo Paulo, em várias passagens, ele fala de Timóteo. No livro de Atos, vamos ver a Timóteo. E quem era Timóteo? Timóteo era filho de uma mulher judia e que tinha aceitado a fé cristã. E o seu pai era grego. Isso nós encontramos no livro de Atos, capítulo 16, de 1 a 3. As 2 cartas escritas a Timóteo e a carta a Tito, elas são chamadas de cartas pastorais, por tratarem dos deveres dos pastores do povo de Deus, os dirigentes da igreja. Então, estas cartas elas são direcionadas, tanto Tito como Timóteo estavam exercendo a função pastoral em suas respectivas igrejas, e Paulo lhes escreve, dando orientações, principalmente quanto àquilo que nós falamos, a liderança, o culto, o ensino e a disciplina da igreja. A primeira carta a Timóteo, ela previne o jovem pastor, você vai ver isso no capítulo 4, no versículo 12, vai preveni-lo contra as doutrinas falsas que estavam sendo espalhadas entre os cristãos. Havia uma influência enorme do paganismo, da filosofia, dos próprios judeus, como já vimos, os judaizantes. Então, isto formava uma série de falsas doutrinas que iam contra os princípios preconizados e ensinados nas igrejas daquela época. Então, uma dessas doutrinas, como já vimos anteriormente, era diminuir a pessoa de Jesus Cristo. Não estamos falando numa diminuição qualquer, senão a diminuição enquanto aos seus atributos. Jesus Cristo, nós sabemos, ele é Deus. Ele é o Filho de Deus e ele é o Deus, a segunda pessoa da Trindade. E o que acontecia? Os filósofos epicureus, os estoicos, mas os pagãos, havia muita mistura, havia muito sincretismo entre os pagãos daquela época, e isto, obviamente, trazia sérios problemas no seio da igreja. E Paulo está sendo prevenido Paulo está prevenindo a Timóteo, contra essas doutrinas que estavam sendo espalhadas entre os cristãos. Quando se fala dos falsos mestres, aqui no capítulo 1, versículo 3, eles andavam dizendo que era proibido comer, por exemplo, aqui vemos algumas coisas, era proibido comer certos alimentos e que casar era errado. Ou seja, ensinamentos corretos aos cristãos estavam agora sendo contraditos pelos falsos mestres. E aqui no capítulo 4, de 3 a 5, de 1 Timóteo, Paulo faz esta menção. Essas proibições se baseavam na ideia de que o mundo material é mau. Isto aí é um dos exemplos das filosofias vigentes na época. E de que a salvação se alcança por meio de certas verdades secretas
que somente poucas pessoas podem aprender. Então, isto tem muito a ver com os tempos atuais que nós estamos vivendo, onde várias correntes filosóficas também falam isto. Não somente correntes filosóficas, mas correntes religiosas falam isto. Os esotéricos, por exemplo, como maçons, Rosa Cruz e outras seitas secretas, elas dizem que a salvação ela é alcançada por meio de certas verdades secretas que somente alguns iniciados podem aprender. Nós sabemos que a Bíblia, Jesus mesmo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecer a Jesus. Jesus é o mistério revelado. Jesus, ele se fez carne, ele habitou entre nós, disse João, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Ou seja, todo o ser humano tem acesso, todo ser humano tem direito à salvação. O caminho é Jesus Cristo. Então, quando o homem recebe a Jesus em seu coração, crê e confessa com a sua boca, a Bíblia diz que os seus pecados são perdoados. Ele, de criatura, ele se torna filho de Deus. E aqueles falsos mestres andavam ensinando exatamente o contrário, como alguns, eu diria muitos, estão ensinando. Até pretensos cristãos, eles tentam anular a graça, a doutrina da graça, o ensinamento da graça. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isto não é de nós, não é um dom nosso, é de Deus, para que ninguém se glorie. Não é por obras também. Então, nós precisamos nos voltar para a Bíblia e no nosso ensino, na nossa pregação, temos que dar esta ênfase de que Jesus Cristo salva, de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Paulo estava fazendo exatamente isto com Timóteo. Esta carta também ensina aos dirigentes da igreja a maneira de fazerem o seu trabalho. Qual é a maneira correta de fazer o trabalho do Senhor? Qual é a maneira correta de fazer a obra de Deus? Nesta epístola, Paulo vai também falar sobre isto. E ao próprio Timóteo, o apóstolo dá um conselho que serve para todos os seguidores de Jesus. Aqui está um versículo, dois versículos, melhor dizendo, do capítulo 6, 11 e 12. Viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. Aqui está uma versão parafraseada de 1 Timóteo, capítulo 6, 11 e 12. Vejamos alguns dados importantes desta epístola. Depois da libertação da prisão em Roma, Paulo viajou com Timóteo e é evidente que este ficou em Éfeso para resolver os complexos problemas que haviam surgido ali, enquanto Paulo seguia para visitar as igrejas da Macedônia. Então Paulo entrega a Timóteo o pastoreio de Éfeso, quando este tinha aproximadamente 30 anos, ou seja, Timóteo tinha aproximadamente 30 anos quando, deixado por Paulo, vai pastorear a igreja de Éfeso, uma grande igreja, uma igreja, como vimos já na epístola aos Efésios, a sua importância. A organização da igreja aumentava em complexidade. As funções haviam se tornado fixas. Nesta carta, Paulo estabelece as qualificações dos líderes da igreja e revela os principais deveres dos vários grupos da igreja. Paulo, nesta epístola, ele fala dos presbíteros, ele fala dos diáconos, quais eram as suas funções. Então, aqui, não somente no tempo de Paulo, mas no nosso tempo também, nós precisamos entender quais são os deveres e as funções de cada líder. Esta epístola é um manual de cuidados pastorais. Com certeza, são sugestões, conselhos
de um experimentado homem que foi o apóstolo Paulo. Pensa-se que 1 Timóteo combata uma heresia semelhante àquela que Paulo combate em Colossenses. Ou seja, a mesma coisa que acontecia na igreja dos Colossenses estava também, provavelmente, acontecendo na igreja de Éfeso. Timóteo era uma pessoa que não tinha uma personalidade forte, era tímido. Isso nós encontramos em 2 Timóteo 1, 6 e 7. E era sujeito a problemas gástricos, a ponto de Paulo lhe dar algumas sugestões que vamos encontrar no capítulo 5, versículo 3. Ele lutava sempre com problemas de saúde. E não é diferente dos nossos tempos. Embora saibamos que o Senhor Jesus, ele nos cura, nós vamos encontrar, sim, líderes cristãos, pastores, grandes homens e mulheres de Deus, até com enfermidades crônicas. Então, Paulo aqui está mostrando a Timóteo como ele deveria lidar com um problema que ele tinha, um problema gástrico, a ponto de dizer para ele não tomar somente água, mas um pouco de vinho por causa das frequentes doenças estomacais que Timóteo tinha. O esquema do conteúdo está aqui em Saudação, no capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo já começa a entrar agora nas falsas doutrinas, capítulo 1, de 3 a 11. Gratidão pela misericórdia de Deus, a fé e a vida cristã. Vamos ver do capítulo 2, 1 até o capítulo 6, 10. A oração, 2, de 1 a 8. Paulo vai falar da mulher cristã também. É muito interessante esta exposição, este ensinamento que Paulo dá com relação à mulher cristã. Isto você vai encontrar no capítulo 2, de 9 a 15. Os líderes da igreja, capítulo 3, de 1 a 13. Como eles devem ser ordenados, quais são as qualificações para os líderes, capítulo 3, de 1 a 13. A grande verdade revelada da religião cristã, capítulo 3, 14 a 16. Na quinta parte desta sessão, os falsos mestres, capítulo 4, de 1 a 5. O bom servo de Jesus, capítulo 4, 6 a 16. Como tratar os que creem, capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 2. Os falsos ensinamentos e a verdadeira riqueza. Isto Paulo vai abordar e você vai ler do capítulo 6, versículos 2 a 10. Os conselhos finais e a bênção que Paulo pronuncia ao final desta epístola. Bem, nós vamos ficando por aqui, desejando que em vossos estudos Deus possa estar dando graça, sabedoria, entendimento e que em tudo vocês sejam rica, abundante e poderosamente abençoados em Cristo Jesus.